Meus amigos, as recentes decisões do governo Dilma Rousseff no âmbito da política monetária demonstram que o PT realmente fez um ponto de inflexão nesse momento. Em toda a história do seu governo, desde o primeiro mandato do Lula, isso jamais aconteceu. E as decisões importantes, elas são duas. A primeira é a decisão de acelerar e reduzir a taxa básica de juros do Copom. E a outra, que eu considero ainda mais importante, é a decisão dos bancos públicos de reduzirem a taxa de juros de operações de crédito, inclusive das pessoas físicas, na tentativa de forçar uma queda dos juros gerais do mercado. E nós precisamos entender isso porque é uma decisão de força, de fina força. E isso mostra que o pessoal do PT nunca esteve tão à vontade no exercício do poder. Agora podemos até dizer que o verdadeiro PT governa. Antes, desde a Carta ao Povo Brasileiro, que foi preliminar à assumida de Lula ao poder, a gente via que a mobilização em torno do Ministério da Fazenda e na área monetária sempre foi uma coisa cheia de dedos, muito cuidadosa para não contrariar os interesses estabelecidos, especialmente os dos banqueiros privados. Nós vimos como o ministro Palocci tratava a coisa, e depois da sua saída, o próprio Guido Mantega também, a coisa foi muito cuidadosa. Por isso que o Henrique Meirelles, que foi presidente toda a vida lá na época do Lula, do Banco Central, era uma figura-chave. A presença física dele no governo era a garantia de que a política dos juros altos não seria modificada. É claro que essa política dos juros altos favorece enormemente a banca. É ela que permite, por exemplo, uma coisa óbvia, as elevadas cobranças de taxa de administração das carteiras dos bancos. Chega a 1%, às vezes até mais, ninguém sabe como é que funcionam essas carteiras. Então, a gente vê que a enorme rentabilidade dos bancos depende diretamente de que essas taxas estejam elevadas. E nós vimos que nunca houve, desde que o Lula assumiu, uma contenda entre o sistema financeiro e o PT. Isso foi uma coisa harmoniosa. Porque o PT jamais peitou a banca. Agora não. E por que eu considero que a decisão de reduzir a taxa de juros ao mercado é mais importante do que a redução da taxa de juros da Selic? Porque a da Selic é uma obviedade tão grande que vem desde sempre, que não era possível mais postergar essa decisão. Era indecente o que acontecia. O governo brasileiro pagando as maiores taxas de juros do mundo, enquanto que economias visivelmente quebradas, como a da Espanha, Itália, mesmo a Grécia, pagavam taxas básicas muito inferiores às nossas. Não fazia mais sentido, não faz sentido. Então essa decisão tardou e ela se impunha pela própria natureza das coisas. A gente sabe que um dos efeitos mais nefastos dessa taxa de juros elevada é a vinda de quantidades enormes de capitais especulativos para cá, basicamente para alavancar rentabilidade e ir-se embora. E isso determina a valorização do câmbio de uma forma que está destruindo a nossa indústria. Agora, a redução dos juros de operações de crédito, isso é uma intervenção direta do governo no oligopólio dos bancos. Os bancos jamais quiseram ouvir histórias, eu conheço algumas histórias pitorescas de banqueiros que foram assediados para reduzirem suas taxas de juros e eles sempre foram muito refratários. Um ministro da Fazenda que eu conheço muito bem foi expulso da sala de um digno banqueiro porque foi lá tentar fazê-lo compreender que era preciso reduzir a taxa de juros ao mercado.
Então essa decisão foi unilateral e não teve a aquiescência dos banqueiros. Não é da sua lógica isso. É claro que o sistema financeiro está distorcido no Brasil porque virou um oligopólio, quase um duopólio, se considerarmos que os dois grandes banqueiros brasileiros é que dominam. Isso é uma loucura. O certo, qual seria fazer? Seria abrir o mercado, permitir o surgimento de bancos regionais, bancos menores, até bancos de cidades. Não bancos privados, que eu estou me referindo. Bancos estatais, de forma nenhuma, eu desejo que retornem. Mas o que nós estamos tendo aí é que o Banco Central se move de uma maneira em que não quer saber de tirar suas patas de cima do mercado, quer manter a sua pilha de regulamentos, as suas determinações, enfim, são barreiras de mercados criadas artificialmente que acabam por proteger quem está lá, ou seja, Bradesco, Itaú, Santander e HSBC. Porque fora desses quatro não tem ninguém relevante. Pois bem, o certo seria fazer isso, mas o governo, o Banco Central, a presidente e o seu ministro da Fazenda decidiram fazer a mão de gato, simplesmente reduzir, e a pena para os banqueiros de não se alinhar com os juros dos bancos públicos é perder participação no mercado. Para eles também é uma coisa desastrosa. Na verdade, os banqueiros agora estão provando do seu próprio veneno. Quando apoiaram o PT, eles contavam que uma situação como essa não pudesse ser criada. Mas eu lembro que eu dei uma entrevista, por exemplo, para a revista Think Tank do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, quando o Lula assumiu, dizendo que isso era uma das possibilidades. Uma intervenção direta no sistema financeiro. Por quê? Porque programaticamente os partidos de vertente esquerdista como o PT, e basta ler os documentos que estão dentro da sua homepage, levam a essa conclusão. Eles não gostam de bancos privados. Eles não gostam, eles sempre acham que juros é uma forma de roubo. E não entendem isso como um preço como outro no mercado. Claro que no Brasil dos monopólios bancários e das superregulações do Banco Central, sempre tivemos uma taxa de juros de preço de monopólio. Portanto, a taxa de juros do Brasil pode ser considerada como um roubo, não por conta do negócio em si, mas por conta das circunstâncias que o mercado está extremamente verticalizado. Então o que nós estamos vendo é uma coisa muito próxima daquilo, por exemplo, que a Argentina está fazendo aí com a empresa espanhola. Uma mão de gato, uma mão de força. A empresa espanhola de petróleo, porque estatizaram. De certa forma, ao determinar esse tipo de coisa, se os bancos privados não abrirem do olho, vamos ter, no curto prazo, aí, uma transferência muito grande de ativos do setor privado para o setor público. É uma forma de reduzi-lo e de estatizar, de fato, as operações de crédito. É uma coisa que, penso eu, não interessa aos banqueiros, não interessa ao Brasil, não interessa a ninguém que tem juízo. Mas prestemos atenção. É um movimento que caminha na linha direta no rumo da estatização. Eu temo muito isso aí. Se a Dilma Rousseff tiver um dia de Cristina Kirchner, nós podemos ter algo muito surpreendente para os seus banqueiros, que, por terem feito o que fizeram de amolecer com o PT, merecem até um pouco mais que isso. Mas o que seria de nós, do país, do que sobrou de iniciativa privada nesse país? Seria um desastre. Não desejo isso de forma nenhuma. O que eu quero apontar para vocês, meus amigos, é que o PT está cada vez mais à vontade do poder para praticar a sua agenda não tão secreta. Uma agenda socialista explícita. E um dos pontos essenciais dessa agenda é estatizar os ativos do setor bancário. Essas decisões caminharam nesse rumo. Eu confesso que isso me assusta enormemente.